Bem, pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade agora sobre o segundo. A gente vai dar início ao segundo reinado. Antes a gente viu a forma de maioridade que a população naquela época tinha que ter por conta do rei que estava novo e por isso tinha que estar no poder mais cedo. Então a maioridade naquela época tinha que ser 14 anos. A gente viu as mulheres que estavam na revolta. A gente viu Luísa Marinho, que foi uma mulher revolucionária da população Jeje, Nagô, aqui em Salvador, que teve sua expressão e até hoje é lembrada por conta do seu filho também, Luiz Gama, até hoje é lembrada por conta da sua forma de luta ao poder, a forma de expressão que tinha naquela época de poder que existia do governo. Hoje a gente vai entender sobre o segundo reinado, a gente vai entender esse governo, a gente vai entender como esse governo foi liberal, como ele já tinha como ele já tinha percebido as revoltas que estava tendo, então ele tinha que necessariamente ser liberal. Se não fosse liberal, ele tinha mais revoltas ainda, mesmo assim, gente, mesmo sendo liberal, ainda teve revoltas. Porque como era império, como era segundo reinado, ainda tinha aquela centralização do poder apenas a família do rei, apenas a família do monarca. Porém, a família do rei também era mais liberal, então eles queriam, tinha essa disputa. Mesmo sendo centralizada, ainda tinha sua forma de ser liberal. O segundo reinado foi marcado por Dom Pedro II, que vocês podem olhar no livro de vocês. Todo assunto que a gente está dando, gente, está no livro de vocês. Está as respostas nos livros de vocês, para vocês entenderem. A professora não tem um livro. É aí que entra a internet, é aí que entra também a falar com a coordenação para pedir, para solicitar um livro de vocês. Porque as aulas da gente, a gente se baseia também no livro de vocês, tá, gente? E aí, Dom Pedro II, ele tinha sua paixão pelo Brasil. Então, ele foi um monarca sábio, ele foi uma pessoa sábia, que diferenciou dos outros pessoas que tiveram aqui como governo antes dele, por conta da sua sabedoria em administrar o Brasil. Como assim, professor? Ele entendia assim, império, a minha família é centralizada, as pessoas que eu quero centralizada aqui no Rio de Janeiro, é centralizada. Porém, eu preciso que outras pessoas, também a população do Brasil inteiro, esteja satisfeita com o meu governo e não contra o meu governo, porque aí ele já tinha percebido que as revoltas mataram tantas pessoas que faziam as revoltas, tanto os escravos como os indígenas, tanto como também as pessoas do governo dele, como os policiais, como os soldados da revolta. Então ele percebeu que estava morrendo muita gente, então ele tinha que repensar a forma de governo que eles tinham. Então, aí, o governo dele foi marcado pelo governo liberal. É uma linha de governo liberal. O que é isso, professor? O governo liberal, ele se baseia nas ideias iluministas, igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade aí dá ideia. Liberal e liberdade dá quase o mesmo sentido. Liberal é aquele governo que ele não... Aquele governo que demarca a sua lei de uma forma ampla, é um Estado laico, as pessoas podem adorar, as pessoas podem fazer aquilo que quiser, contanto que esteja na lei. Como, por exemplo, eu posso fazer o que quiser, mas eu não posso matar os outros, eu não posso ferir outras pessoas, porque é crime, e diversas outras coisas que porque é crime. Porém, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Essa é a ideia, eu estou livre para fazer o que eu quiser. Mas a população naquela época não estava livre para fazer o que quiser, porque eles eram escravizados, ainda eram escravizados. Lembrando que esse governo demarca a linhagem de 1857, mais ou menos 1857. A abolição da escravatura foi em 1888. Então, até lá, o segundo reinado ele teve que enfrentar algumas pequenas reformas, algumas pequenas revoltas por conta da escravidão. Mesmo sendo um governo liberal, eles tinham que estar lutando contra a escravidão. Aí, gente, em 1840 e 1834, teve duas reformas e com direito a leis. Tinha um poder moderador, como a gente viu, o sistema eleitoral, diversas coisas que a gente não vai se prender aqui nessa aula, a gente vai apenas falar sobre o governo, a forma de governo que Dom Pedro exerceu, que foi o governo liberal, e agora conservadores. O conservadorismo, gente, é uma linha de pensamento neutra.
eles querem conservar aquilo que está tendo. Eles não querem mudar, eles não querem estagnar, eles não querem fazer nada. Apenas conservar. Aquela ideia de governo, aquela ideia de Dom Pedro, eles queriam conservar o que Dom Pedro tinha feito. Então aí surgiu as facções para tentar chegar ao poder, as facções conservadoras no poder. Lembrando, conservador do poder, vocês podem pesquisar na internet para entender mais o que é isso. Conservador é estar daquela mesma forma que a gente quer que esteja. É uma forma neutra. Não quer nem que mude, nem que piore. Nem que melhore, nem que piore. Quer que esteja daquela mesma forma porque está melhor. Mas estagnar, gente, nem sempre é a solução do Brasil. Estagnar nem sempre é a solução do Brasil por conta das revoltas que ainda existiam, por conta dos escravizados que ainda existiam naquela época. Então, não eram as reformas agrárias ainda estavam tentando ser colocada em xeque, estava tentando ser colocada em prática, porque até então era só papel, era só teoria, e por isso eles queriam conservar aquele governo, conservar no poder. E surgiu as facções, porque uma forma de conservação, uma forma de poder neutro, ele surgiu as facções aqui no Brasil, o que foi chamado depois de Partido Liberal ou Partido Conservador. Partido, mas para entender que não é uma facção, porque quando a gente fala facção, dá um intuito de negativo, dá um intuito de pejorativo. Mas era no sentido pejorativo também, porque eles faziam de tudo para chegar no poder, até matar pessoas, até matar quem se opusiam a eles. Quem estivesse no caminho deles, eles matavam. Então, era uma forma de poder que eles queriam derrubar aquelas pessoas que estavam no poder, aquelas pessoas que estavam na frente deles, mas, ao mesmo tempo, eles queriam conservar o poder, eles queriam que aquilo mantivesse e apenas mudasse os nomes. Não pode ser você, mas pode ser eu. E aí, se não for você, tem que matar você, tem que matar outras pessoas. Tá, gente? A gente não pode falar do reinado sem a gente falar em uma perspectiva leve, uma perspectiva neutra, uma fala neutra. Ah, professor, mas por que tanta morte? Porque realmente teve tanta morte e estava tendo muitas revoltas naquela época para tentar tirar a escravidão. Uma população que é escravizada, ela sempre vai estar se revolucionando, se revoltando contra o governo, seja qual for, por conta da desumanidade que estava tendo. Mas Dom Pedro ele não tinha essa desumanidade, ele tinha a humanização. Como ele se baseava nos princípios iluministas, que depois, mais lá na frente, nas outras séries vocês vão ver, ele se baseava no princípio iluminista, então por isso ele humanizava. Ele não queria mais aquela escravidão maçante, mas ainda assim ele queria que produzisse. Porque o Brasil precisava da produção, o Brasil tinha que exportar a produção. Então, ele não queria mais de uma forma maçante, mais negativa, que matasse a população se não plantasse. Não, ele queria que apenas produzisse. E por isso, tinham que ter as negociações, tinha que ter as mercadorias. O parlamentarismo, gente, já é uma coisa que a gente pode ver na outra aula, porque é um assunto muito extenso, mas só para dar um spoiler a vocês, o parlamentarismo é quando o governo ele se tem por ministros e presidente. Dom Pedro ele não queria ser um rei, ele queria ser um presidente. Então ele tinha que ter o parlamentarismo no governo, porém tem uma série de disputas que a gente pode entender depois, porque querendo ou não, o parlamentarismo no Brasil ele tinha a sua ideia muito enxuta. E ainda assim, como a gente falou, né, tinha as facções querendo poder, tinha as facções querendo participar do poder. Então, colocar os ministros era bom, porque aí pessoas que queriam estar no poder estavam, mas, porém, ainda assim, aumentava a ambição das outras pessoas. Então, é um assunto que a gente pode ver na outra aula, porque senão isso vai estender mais ainda do que a gente entendeu. Mas só para vocês entenderem, qual era a forma de governo do Dom Pedro II, do rei Dom Pedro II, era uma forma de governo liberal. Qual era as facções? Qual era a ideia das facções? Era o conservadorismo, era conservar aquela forma de poder. Tinha leis, professores, tinha lei, professores, tinha, e as leis eram basicamente para limitar a autonomia das pessoas e das províncias, dos estados daquela época. Tá? É um assunto muito extenso, a gente vai ver na próxima aula.
na outra aula depois do Zoom. Inclusive, a gente pode dar uma pincelada no Zoom também. Mas eu peço a vocês que compareçam no Zoom, porque a aula no Zoom vai ser mais participativa. Eu quero que vocês participem, eu quero que vocês deem opinião, eu quero que vocês anotem as dúvidas de vocês a respeito à gincana, porque, gente, as próximas atividades eu não vou falar toda hora novamente. Eu não vou passar 2 meses, um mês, 2 meses, falando sobre as mesmas atividades, como entregar as atividades. Ó, gente, atente à orientação de vocês. Olha orientações. Envie apenas uma foto. Ah, professor, mas minha câmera está ruim, eu vou enviar 10, 15 fotos. É permitido? Eu vou aceitar apenas uma. Se você enviou do livro, se você enviou do caderno, eu vou aceitar apenas uma. Porque as questões, gente, dá em uma página só. Então, se você envia 15 pois se você faz 15 fotos de uma página só para tentar um ângulo, isso aí já é meio, expressante, já é meio chato de a gente ter que corrigir 15 fotos e ver qual é a melhor, tá? Aí na próxima aula a gente vai estar dando algumas orientações, pincelando as orientações, falando novamente as orientações de vocês, para até então vocês entenderem qual é a melhor forma de entregar as avaliações, tá bom? Até mais, até a próxima, até a aula no Zoom.